Relações com a mídia e gestão de crise. Parte 2. É preciso saber responder à mídia. Olá! Vamos falar nesta aula sobre o procedimento, o modo pelo qual, de forma efetiva, o porta-voz se comunica com o seu público. A imprensa de um modo geral ou o público ou os públicos de uma determinada instituição. Vamos lá conhecer de imediato como se dá esse procedimento. Essas regras e princípios, vamos de fato já distinguir o que é regra, aquilo que é impositivo, portanto, e princípio. Algumas coisas são regras e no momento preciso destaco a regra. Outros são princípios para a atuação desse porta-voz. Nós já sabemos que o porta-voz ele é capaz de contagiar a instituição que representa com determinados traços da sua personalidade, por exemplo, simpatia, a presença propriamente, a tranquilidade, a forma serena com a qual ele se expõe, enfim, se apresenta diante desses interlocutores, sabemos isto, mas é preciso que na hora oportuna, na hora H da atuação, ele esteja de fato bastante, digamos, calibrado diante dessa sua grande missão. Então vamos conhecer cada um desses itens. O primeiro é esse: nunca se diz não à imprensa. Se procurado pela imprensa, nunca diga que não há tempo para recebê-la. Isso por quê? Embora uma instituição não necessariamente produza aquilo que podemos chamar de produto noticioso, ou não tenha efetivamente nada de novo, mas nunca se perde essa oportunidade de se conversar com alguém na imprensa. Alguém, por exemplo, uma revista daquele setor, até eventualmente um jornal de bairro, não se perde a oportunidade, porque é aí que acontecem de fato os enlaces sociais, as interações, o cara a cara. E é uma forma também de valorizar o trabalho do profissional, ou seja, desse jornalista. Então, na eventualidade de não existir nada de propriamente novo, é possível que o porta-voz acabe encaminhando esse jornalista, depois de recebê-lo, à assessoria de imprensa. Como a assessoria de imprensa tem sempre kits preparados, ou às vezes são capazes de dar outra roupagem para aquilo que não é tão novo, afinal de contas, então essa incumbência passa a ser dessa assessoria de imprensa, e você já sabe, a assessoria de imprensa faz parte das comunicações institucionais, ou seja, daquela sub-área institucional, jornalismo lá organizacional. Então é isso, nunca se diz não, e entendo, por outro lado, claro, que notícia, fato novo, dedique tempo. Trate cada jornalista como se fosse único. Enfim, isso na verdade não é apenas um princípio, passa a ser uma regra mesmo. Nunca se diga não à imprensa. O trabalho do porta-voz está a meio caminho do excesso e da parcimônia. Grande princípio, porque não há como regrar isso, dizer o que é mais, o que é menos. É preciso de uma percepção, uma autocrítica mesmo do porta-voz em relação ao seu desempenho. Quem fala demais, como diz o ditado, dá bom dia a cavalo. Ou seja, falar em excesso, o porta-voz, poderá acabar até revelando, sem querer, ou sendo orientado para isso, determinados detalhes das operações, determinada, situação própria ali da empresa que não deveria vir a público, ou não, pelo menos, da forma como se coloca ali naquele momento. Então, é preciso ter noção de tempo, é o famoso timing, do que dizer, o que não dizer e o tempo que se leva para fazer isso. Não se passa, vamos insistir, num aspecto desse princípio que, na verdade, acaba sendo até uma regra. Entrevistas ao telefone, a entrevista ao telefone, ela tem um tempo, ela tem que ser regulada, sobretudo, pelo entrevistado. Não se fará de um telefonema, um telefonema não deverá ser, no mundo corporativo, por definição, um momento de comunicação prolongada. Então, o aparelho, esse meio de comunicação, digamos que ele tem até uma estética, um princípio modelador das relações
que ocorrem por esse meio. Então não se vai demorar muito numa entrevista a telefone. Se o porta-voz abre essa, digamos, concessão, essa oportunidade para ser entrevistado por telefone, é melhor que ele oriente. Então, não se fala nem mais nem menos, mas o justo e o preciso, o necessário. É preciso saber definir mensagens prioritárias. O porta-voz somente saberá fazer isso se ele estiver atento àquelas questões. Aquelas questões públicas e as questões macroestruturais. Então, se ele souber definir pauta conforme determinado contexto, ele está na direção certa. Basicamente é isso. Devem-se evitar clichês afeiçoados, aparentemente, a filigranas, né, da cortesia do porta-voz. Os detalhes, filigrana no sentido daquilo que brilha, que tem destaque, não é? Como uma espécie de enfeite numa joia. Ora, sabe aquelas falas retóricas, provincianas mesmo, tipo, diante de uma pergunta, que na verdade é uma pergunta inteligente, é verdade, inteligente, ou por outro lado, o tipo da pergunta que coloca esse porta-voz numa situação dificultosa, aí vem lá o porta-voz e diz: eu quero render minha homenagem à inteligência dessa pergunta. Ora, isso cheira a retórica e bajulação. Evite o clichê, a frase pronta. Imagina se um porta-voz poderia repetir algumas bobagens que ouvimos na televisão, por exemplo, na boca de artistas que até hoje, por incrível que pareça, até hoje repetem bobagens do tipo: a voz do povo é a voz de Deus, coisa desse tipo, compreendendo, achando que haveria alguma novidade e alguma força de expressão numa fala desse tipo. Então, evitar clichês, as banalidades de sempre. Uma pessoa culta, atualizada, não cometerá esse erro, pelo menos esse não. Nós temos o seguinte: a ênfase bem dosada nas palavras quebra o tom monótono da fala. A ênfase é a modulação da fala, o modo pelo qual essa fala ganha musicalidade, né, harmonia, dando ênfase, alturas, volumes, de forma apropriada, de forma até estratégica. Então é preciso dominar a fala como um constructo tonal, digamos assim. Olha a expressão, né? Constructo tonal. Existem aquelas curvas tonais que quebram a monotonia da fala. E aí o porta-voz não parece um robô, por exemplo, que teria decorado algum texto ou estivesse lendo esse texto numa planilha, alguma coisa desse tipo, no teleprompter, não é? Então, enfim, é naturalidade, mas ao mesmo tempo uma naturalidade expressiva. É preciso de fato que esse profissional tenha muito como princípio, né, condutor da sua performance, muito domínio sobre a própria fala como expressão mesmo. Nós temos termos técnicos, devem ser utilizados somente quando não puderem ser substituídos por palavras do cotidiano. Regra, isso não é princípio, é regra. Por quê? Uma coisa é falar em stakeholder para a revista Exame. O público da revista Exame, da editora Abril e tal, sabe o que é stakeholder, como você também, não é? O público interveniente. Outra coisa é usar essa expressão, sem mais nem menos, na revista Veja, por exemplo, ou pior, na TV aberta, principalmente num canal dito popular, por exemplo, não se vai usar essa expressão, e se for usada, provavelmente a expressão, essa situação será até corrigida pelo entrevistador, né, que vai perguntar, afinal de contas, o que é stakeholder, ou vai lá em busca do sinônimo, né, público. Então, o termo técnico poderá também levar o público a achar que se opta pelo tecnicismo para impressionar o público, pura e simplesmente. E aí, o termo técnico, ele não apenas terá essa conotação de algo especializado, mas em lugar errado, mas também uma estratégia para criar impacto. E isso é muito desagradável. Vamos lá, desconsiderar a presença do repórter. Nós estamos falando da presença do repórter ali, no cara a cara, do repórter de televisão, e responder a pergunta olhando para a câmera é uma falta grave.
Eu me lembro de um programa, famoso programa da TV Cultura, que é o Roda Viva, do qual participou uma dessas ditas personalidades que teria, hipoteticamente, pleno domínio do meio. Verdade que a tal personalidade não respondia a cada um dos jornalistas da tal Roda Viva, né? Desses jornalistas que se colocam lá naqueles círculos. Ele respondia diretamente para a câmera, de forma robótica, inclusive. Isso aí chega a ser desrespeitoso. Na verdade, a câmera é o olho do público. É o olho do público, né? A câmera é o olho do público, mas você não vai ignorar a presença do repórter. Então, o repórter está do seu lado, na hora da resposta você não responde para ele, você olha para a câmera. Até pode ser que isso aconteça um pouco ao longo de uma entrevista mais longa, eventualmente, mas não se ignora a presença desse repórter. É desrespeitoso e o público mais sensível percebe essa falha de comunicação. Olha, a entrevista concedida para qualquer meio ocorre porque se tem interesse nos negócios da empresa e não na opinião do porta-voz. É óbvio. Naquele momento ali, o porta-voz é uma pessoa jurídica que contagia a organização com os traços da sua personalidade. Ele não deixou de ser uma pessoa, é óbvio, mas ele pensa segundo o ideário comum entre ele e organização. E não... Então, a posição político-partidária, óbvio, desse ator, desse profissional, efetivamente não interessa. A não ser que, eventualmente, ele tenha sido orientado para deixar isso explícito em nome da organização, mas a organização não vai cometer esse tipo de falha, mas sem dúvida não vai cometer. Questões políticas têm que ser tratadas com muito cuidado. Não é, na grandíssima maioria das vezes, não será uma entrevista, principalmente entrevista de rotina, em que se abrirá uma exceção em relação a essa regra. Não se trata de política partidária, por exemplo, em entrevistas. Não se faz de forma assim genérica, críticas. Por exemplo, existe um verdadeiro cacuete que demonstra o grau de despolitização do indivíduo, que é colocar todos os políticos no mesmo saco. Todos são ladrões, mas todos, sem exceção, todos. É por isso que eu nunca voto. O que significa isso em termos de posicionamento do cidadão diante dos imperativos da sua comunidade, da sociedade em que vive. Então, é preciso muito ter sensibilidade para esse tipo de questão. Naquele momento em que se dá uma entrevista, em que se conversa com a imprensa ou com os públicos, naquele momento eis ali uma pessoa jurídica expressando aquilo, enfim, que se cobra dele. Indo em frente, nós temos aqui roteiros sacados do bolso do paletó, são interpretados como cola e denunciam a insegurança do entrevistado. Nem porta-voz que acabou de entrar na empresa poderá lançar a mão dessa cola. E jamais dizer que acabar revelando por ingenuidade, não é? Que... Enfim, não se esperava a visita naquele momento, qualquer coisa do tipo, ou não está bem certo, que é pior, não está bem certo em relação a determinados números, a gravidade de determinada situação, a extensão de um determinado fato, o contexto do fato. Não há lugar para imprecisão, não há lugar para isso. O achismo, eu acho, também isso tem que ser colocado, na verdade até extirpado. O achismo ou revelar-se diante de situações graves e complexas uma visão simplista. Essa visão simplista, essa visão muito superficial, pode ser vista, compreendida como uma atitude cínica diante do imperativo que se coloca ali para esse porta-voz. Indo à frente, nós temos, na eventualidade de entrevistador tornar-se agressivo em suas perguntas, é um momento de, basicamente, das crises. Provavelmente o que ele objetiva é gerar polêmica e causar impacto. Existe o jornalismo marrom, claro, dos escândalos, do sensacionalismo. É possível que um dos agentes do chamado jornalismo marrom procure uma empresa? Claro, é óbvio.
Ou mais ainda, vamos lembrar que um canal de televisão tem jornais e jornais, situações e situações. Não se trata, às vezes, de forma homogênea. O jornalismo de uma determinada emissora, de um modo geral, ele é homogêneo. O primeiro jornal ali da manhã tem um tom, né? Uma ética, digamos, uma cultura, um procedimento mantido ao longo de todo o tempo. No entanto, existem programas da mesma emissora em que existe, digamos, um caráter até jornalístico, ou assim, por analogia poderia ser jornalístico, e aparece lá um apresentador do tal programa que faz a vez de um jornalista, naquele sentido de poder entrevistar alguém. Se houver provocações nesse momento, é preciso, para o bom profissional da área, manter-se sereno e saber que, inclusive, aquela fala pode ser portadora desses sinais, de uma agressividade para testar o canal, para ver se tira o camarada ali da atitude serena ou supostamente serena. Indo à frente, nós temos o seguinte: o porta-voz não esquecerá nunca que no momento de seu pronunciamento, ele é uma pessoa jurídica, da qual se espera racionalidade nos procedimentos. Já falamos sobre isso no contexto dos outros itens. E em relação ao que temos a dizer sobre procedimentos, chegamos. Basicamente isso, são regras, são princípios, alguns desses itens se colocam de forma, vamos dizer assim, inegociável. Ele tem que ser obedecido à regra. Outros são princípios, mais ou menos, que se entregam uma certa modelagem contextual. É isso, quero agradecer seu interesse, bons estudos, muito obrigado.